Tarde, uma produção aqui do jornal Estado MS, que você acompanha pelo nosso portal estadoonline.com.br ou pela nossa página no Facebook, @Jornal Estado MS. Vamos dar uma conferidinha nos destaques que nós preparamos para hoje. Mercosul firma acordo para simplificar o processo de revalidação dos diplomas de graduação concedidos em países membros. Segurança e o controle na fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai trabalha com um novo sistema de fiscalização. Deputados estaduais de Mato Grosso do Sul aprovam por unanimidade o reajuste de 16,38% no salário do governador e secretários de Estado. Vereadores da capital derrubam 67 vetos do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental de Campo Grande. A prefeitura tem 48 horas para responder. Estas e outras notícias você acompanha agora aqui no Jornal da Tarde, que está no ar. O Mercosul firmou um acordo para simplificar o processo de revalidação dos diplomas de graduação concedidos em seus países membros. O acordo foi assinado na cúpula dos chefes de Estado do Mercosul e Estados associados. A revalidação vai se dar mediante verificação documental, não havendo necessidade de análises específicas de avaliação acadêmica. Dessa forma, um diploma de graduação obtido no Brasil, por exemplo, terá validade na Argentina, Paraguai e Uruguai, os outros países do Mercosul. A reciprocidade deverá ser aplicada entre os 4 países participantes. Os cursos incluídos no acordo são apenas aqueles reconhecidos no Sistema de Credenciamento Regional de Cursos de Graduação e Estados, partes do Mercosul e Estados associados, o sistema chamado Arcosur. Estados associados também estão incluídos no acordo, desde que tenham assinado o documento que criou o sistema. Os estados associados do Mercosul atualmente são Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Peru e Suriname. Polícia Federal cumpriu hoje 8 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. O ministro de Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab, ex-prefeito de São Paulo, e indicado para a Casa Civil no governo de João Dória, é um dos alvos da ação e teve o apartamento em um bairro nobre de São Paulo vistoriado hoje cedo. Os agentes cumprem 8 mandados de busca e apreensão, dos quais 6 em São Paulo e 2 no Rio Grande do Norte. Os alvos são investigados pelos crimes de corrupção passiva e falsidade ideológica eleitoral. As investigações têm como base informações transmitidas durante delações premiadas de executivos da JF. O objetivo é apurar suposto recebimento de vantagens indevidas por parte de Kassab enquanto estava na Prefeitura de São Paulo. De acordo com a polícia, as vantagens teriam sido pagas por um grupo de empresas do ramo frigorífico em troca da defesa de interesses, assim como para direcionar o apoio a políticos na campanha presidencial de 2014. Segundo informações da Polícia Federal, parte dos recursos foi repassada para a campanha de um candidato ao governo do Rio Grande do Norte e a um deputado federal, ambos eleitos na época. Porém, os nomes não foram divulgados ainda. A suspeita é de que os valores eram recebidos por empresas por meio da simulação de serviços que não foram efetivamente prestados e para os quais foram emitidas notas fiscais falsas. Ontem foi o Dia Internacional dos Migrantes e uma nova organização foi formada no Canadá para combater o racismo e lutar pela justiça a essas pessoas que são obrigadas a abandonar seus territórios em busca de qualidade de vida. Com o nome de Rede de Direitos dos Migrantes, a organização começou a ser desenhada em Toronto há 10 dias, num encontro com 60 representantes de 35 organizações. Basicamente, o que a rede quer é que os migrantes sejam tratados como cidadãos e tenham direitos à educação, saúde e à proteção trabalhista. Escrito em várias línguas, o manifesto é contundente e deixa à mostra um tremendo impasse que a humanidade terá de enfrentar
cada vez mais daqui para frente. Não por acaso, a rede foi criada no mesmo dia em que as Nações Unidas, em assembleia no Marrocos, assinaram um pacto global para a migração. O acordo foi mantido por 160 países, entre os quais o Brasil, que deve se retirar do pacto assim que Jair Bolsonaro assumir o poder. O pacto entre os países, assinado pelas Nações Unidas, não é vinculante, ou seja, não há obrigatoriedade de cumpri-lo. Ele foi estudado com o objetivo de ordenar as migrações pelo mundo, já que hoje são 258 milhões de pessoas que deixaram seus territórios em busca de outras terras. Nesta terça-feira foi discutido na penúltima sessão ordinária da Câmara Municipal de Campo Grande o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental. Os parlamentares derrubaram todos os 67 vetos do prefeito Marquinhos Trade e agora o documento retorna para a prefeitura com prazo de 48 horas para que seja aprovado. De acordo com a assessoria de imprensa da Câmara, se a aprovação não ocorrer, os vereadores passam a ter o direito de promulgá-lo. Agora o texto final deve ser publicado nos próximos dias no Diário Oficial do município. No dia 9 de novembro deste ano, durante solenidade no Parque Ayrton Senna, no bairro Aero Rancho, região sul da cidade, o plano diretor foi entregue ao prefeito Marquinhos Trade. A proposta foi aprovada no dia 1º de novembro e é um conjunto de diretrizes para o crescimento e o desenvolvimento da cidade e que engloba áreas de habitação, saúde, educação, segurança pública e mobilidade urbana. Se for aprovado, o plano passará a valer para os próximos 30 anos com a possibilidade de ser revisado de 10 em 10 anos. Deputados estaduais de Mato Grosso do Sul aprovaram por unanimidade nesta terça-feira o reajuste de 16,38% no salário do governador e secretários de Estado. O aumento vale a partir de 1º de janeiro de 2019. Com o reajuste, a remuneração, que era de R$ 30.471, passa para R$ 35.462. Também foi aprovado na sessão o projeto que mantém o reajuste dos salários dos deputados estaduais atrelado aos dos deputados federais. Os parlamentares do Estado vão receber 75% do valor dos que trabalham em Brasília, cujo reajuste ainda não foi votado. Agora, eu queria saber, né, por que o reajuste de salário de governadores e secretários geralmente é sempre bem mais alto do que o de servidores públicos. Eles também não são servidores públicos, né, não trabalham como servidores que às vezes têm só a reposição da inflação, 4%, 5%, 6%, quando muitos, de aumento nos salários. Gostaria de entender por que secretários, como vereadores das câmaras, têm reajustes acima de 15%, às vezes chegando até 20%. Difícil engolir uma dessa, né? Desde ontem, a Secretaria do Controle na Fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai trabalha com um novo sistema de fiscalização que torna a MS 164 em Maracaju a primeira rodovia estadual inteligente. O governo do estado ativou o Centro de Comando e Controle, que é um projeto inovador da Polícia Militar Rodoviária que utilizará câmeras e aplicativos para monitorar as principais rotas de drogas e descaminho. Coordenado a partir de uma sala de operações montada na sede da Polícia Militar Rodoviária, em Campo Grande, o sistema será implementado simultaneamente em outras rodovias estaduais utilizadas por traficantes e contrabandistas. Foram instaladas câmeras para monitoramento em tempo real do fluxo de veículos, fiscalização de placas e outras ações preventivas. As viaturas da Polícia Militar Rodoviária que atuam na região foram equipadas com GPS e tablets, tecnologias que vão permitir rastrear e orientar as unidades operacionais para o atendimento de ocorrências cujas denúncias podem chegar pelo telefone 198 ou também via aplicativo. Bom, gente, o Jornal da Tarde recebeu aqui na semana passada o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Carlos Marum, que deixa o governo a partir do dia 31 de dezembro agora. Quem conversou com ele foi o repórter Euclides Fernandes e falaram sobre diversos temas pertinentes, ao Mato Grosso do Sul. Vamos conferir? A nossa entrevista de hoje é com o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum. Boa tarde, ministro. Boa tarde a todos os... Aqui não é ouvintes, é os telespectadores ou como é que a gente fala? Internautas que assistem nesse momento a TV O Estado. Bom, o governo Michel Temer está chegando ao fim. Que avaliação que o senhor faz do governo, que foi mais curto, e da sua participação no governo? Bom, como governo, eu afirmo sem medo de errar
que o presidente Temer foi o melhor presidente da história da República por hora de mandato. Ninguém fez tanto em tão pouco tempo como nós fizemos. Muitas vezes nos comparam com o Juscelino, com o Getúlio, com Lula, com o Fernando Henrique, todos tiveram no mínimo o dobro do tempo que nós tivemos de trabalho. O presidente assumiu em meio à maior crise econômica da história, o país em queda livre, uma crise política também, talvez a maior da história, e 2 anos e meio depois entrega ao seu sucessor um país organizado, que realizou uma eleição completamente pacífica e que tem todas as condições de continuar avançando e agora de maneira até mais firme e mais contundente. Agora, sobre a sua atuação na Secretaria de Governo. Olha, eu diria para você, como experiência pessoal, é uma situação que acrescenta muito, uma responsabilidade imensa, quer dizer, decisões que tu toma com repercussões a nível nacional, a todo momento. Eu acabei me transformando quase que no porta-voz informal do governo. Isso me levou a vários embates em várias áreas, onde você tem que demonstrar conhecimento em várias áreas. Também vi essa chegada ao Ministério como uma oportunidade para Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, há 16 anos, não tinha ministros. Ninguém. Hoje tem 3, 1 no exercício e 2 indicados. Indicados, isso. Mas, digamos, eu reconstruí o caminho de acesso de Mato Grosso do Sul à esplanada dos ministérios. E lá eu vi a minha estada como uma oportunidade também para Mato Grosso do Sul. E tenho a felicidade, claro que eu até esse dia disse uma frase que governar é enfrentar imbecis, porque a imbecilidade, ela campeia, né? Então, gente diz, não é importante ter ministro, o que adianta ter ministro? Marum não fez nada pelo Estado. Olha, eu devo dizer a você que acho difícil que outra pessoa que tenha exercido função federal tenha tido a condição de apoiar tanto o Mato Grosso do Sul quanto eu apoiei nesse 1 ano de trabalho. E agora, chegando ao fim, tenho a felicidade de deixar 4 projetos estratégicos de grande relevância para o Estado, equacionados para serem conduzidos a partir do ano que vem, mas já com valores, digamos, reservados e elencados. 4 projetos que, sem medo de errar, eu afirmo que se não fosse a minha participação e a minha presença no exercício da função de ministro, eles não estariam se tornando realidade. Eu falo da ampliação do nosso aeroporto. Nós temos um aeroporto que não se encontra à altura da pujança nem do nosso estado, nem da nossa cidade. Estamos deixando isso equacionado. Eu falo da questão de fronteira. Hoje, até trabalhamos essa questão dos radares, mas destinamos 140 milhões de reais para um trabalho de fechamento das fronteiras. Vão ser instalados 3 radares de elevada precisão, um em Porto Murtinho, um em Ponta Porã e um em Corumbá, que vão cobrir toda a nossa fronteira, a fronteira de Mato Grosso do Sul, com os vizinhos países do Paraguai e da Bolívia. Falo desta ponte Brasil-Paraguai, que vai ser construída entre Porto Murtinho e Carmelo Peralta, que também estamos, ao deixarmos o Ministério, os recursos estarão equacionados, serão pagos por Itaipu. Itaipu já aprovou, o Conselho de Itaipu já aprovou isso na última semana. São 300 milhões para a ponte de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul, Paraguai. E, por fim, essa conquista desta semana, que é uma conquista histórica, que é a inclusão da recuperação do Rio Taquari como próximo projeto a ser beneficiado pelo Fundo de Conversão de Multas. Para você ter uma ideia, os 2 primeiros projetos foram as recuperações das nascentes, a recuperação das nascentes do São Francisco e das nascentes do Parnaíba. Para esses 2 investimentos, já foram alocados 1 bilhão e 100 milhões de reais para esses 2 investimentos.
O terceiro, isso já está no Diário Oficial, é a recuperação do Taquari. Sonho antigo do Mato O fundo tem 1 bilhão em caixa, e a expectativa eu estive reunido com os técnicos da área de meio ambiente, o ministro do meio ambiente especialmente, a expectativa deles é um investimento de, no mínimo, 500 milhões de reais nesse projeto. Quer dizer, se você somar tudo isso, significa que nós vamos deixar de projetos estratégicos, fora os apoios que vamos fazer, o Hospital do Câncer, como estive semana passada, a Santa Casa, aos vários municípios, ou seja, diversos apoios, o Pênfigo, vários apoios, mas estamos deixando 4 projetos estratégicos, importantes, abrangentes, importantes para Mato Grosso do Sul, e com os recursos equacionados. Está acontecendo que Mato Grosso do Sul, nesse momento da história, tinha um ministro, tem um ministro. Ministro, agora, esses são na área de infraestrutura e segurança. Na área social, destacaram 8 projetos. Qual que o senhor destacaria mais? Eu destacaria na área social, certo? Nós temos aqui milhares de Bolsa Família, houve uma grande depuração do Bolsa Família. Nós tiramos do programa mais de 2 milhões e 700 mil famílias que recebiam irregularmente, isso a nível de Brasil, claro. E incluímos outros 2 milhões que estavam na fila, tinham direito e não estavam sendo beneficiados. Então, no âmbito dos projetos sociais, Mato Grosso do Sul participou de todos os projetos federais, mas eu destaco já aqui, a retomada dos financiamentos dos empreendimentos de casa própria, que haviam parado em Campo Grande, especialmente, na gestão Bernal. Isso. Agora nós conseguimos fazer com que esses projetos voltassem a ser contratados aqui em Campo Grande, e nós temos belos empreendimentos para famílias de baixa renda em construção aqui em Campo Grande e em Mato Grosso do Sul, e que em breve tempo beneficiarão milhares de famílias. Agora, na área econômica, o governo Michel Temer pegou um Brasil praticamente estraçalhado, a taxa Selic estava muito alta, a Petrobras totalmente quebrada. Isso, até que ponto o senhor avalia que foi totalmente recuperado? Olha, eu diria para você que tudo começou com uma recuperação econômica, né? Nós tínhamos que sair da recessão. E saímos. Saímos em cerca de 1 ano da maior recessão da história do país. 3 anos de PIB negativo. 3 anos de PIB negativo. Perspectiva de 6% de recessão no ano de 2017, que foi quando quando o presidente Temer chegou ao poder. A expectativa, em maio, quando ele chegou, era de 6% de recessão naquele ano de 2017. Seguramos, né? Tivemos uma recessão ainda em 2017, é verdade, mas muito menor do que era estabelecido nas projeções, e já no ano seguinte já voltamos a crescer, e nesse ano esse crescimento se repete. Agora, a sua pasta é uma pasta mais política. Nós chegamos em 2016. 16, isso. Chegamos em 2016. 16, corrigindo, 2 anos. A sua pasta mais política, como é que foi esse relacionamento do governo federal com o Congresso Nacional, já que o senhor praticamente fez no Congresso, esse meu relacionamento, esse fato de eu ter vindo do Congresso, ter feito grandes amizades no Congresso, ajuda e atrapalha. Ajuda como? Ajuda porque as pessoas me conhecem, sabem que eu sou franco, sou direto, as pessoas têm conviveram comigo por 2 anos e então tinham já o conhecimento da minha pessoa. Atrapalha porque eu sou amigo de todos os deputados praticamente, então a minha agenda ela é extremamente concorrida e eu tenho muita dificuldade de dizer que não vou receber um parlamentar, tenho muita dificuldade. Então, a minha agenda ela é uma agenda extremamente solicitada. Faz com que eu saia do Planalto todos os dias depois das 10 da noite. Então isso também... Mas melhorou o relacionamento da presidência com... Melhorou. Na verdade, o que eu trouxe de diferente foi esse conhecimento, também o fato de que o governo passou a ter uma defesa mais direta. Nosso governo apanhava sem reagir. Continuou apanhando, mas pelo menos reagiu. Nós passamos a reagir às provocações e
Responder, pelo menos. Responder. Né? Isso quase que foi uma novidade. Mas a minha chegada, tanto que nós tínhamos um porta-voz, o Laparoli, e depois que eu cheguei no parlamento, ele foi para a EBC e não foi substituído por um outro. Chegaram à conclusão, a verdade é essa, que não havia necessidade de porta-voz. Então, e daí eu fui para lá com o meu estilo, que não é de chegar na frente das câmaras e ler uma nota, que não é de... É um estilo de... Não é de limitar perguntas. Todas as entrevistas que eu faço, eu falo o que eu quero falar e depois abro para perguntas sobre qualquer tema. Então, isso trouxe uma outra dinâmica. Pelo menos o governo, quem batesse no governo, sabia que poderia ter uma resposta à altura. Ministro, uma das incursões do governo na questão administrativa foi a redução, ou pelo menos uma tentativa da redução da burocracia nos procedimentos com o poder público. Como é que o senhor avalia esse legado que pode ser deixado, que até foi um mote da campanha do atual presidente eleito, falava em desburocratização, mas nesse governo já começou. Como o senhor vê essa tentativa? Olha, o governo Temer teve, especialmente em função da liderança do presidente, teve desde o início a consciência de que é preciso desburocratizar o país. E um exemplo dos esforços que nós fizemos nesse sentido é o tempo médio para a criação de uma empresa aqui no Brasil, que foi reduzido em mais de 50%. Quase 70%. Quase 70% foi reduzido esse tempo. Até não tenho exatamente o número, mais de 70% foi reduzido o tempo que você necessita para abrir uma empresa. Uma empresa que vai gerar empregos, que vai pagar impostos, ou seja, isso que nós temos então que facilitar. E em todas as áreas houve avanço. O governo Temer teve avanço em todas as áreas houveram avanço. O preço do feijão, você sabe quanto era o feijão antes do impeachment? R$12 o quilo. Hoje o feijão deve estar R$3,50. Tá? Inflação chegava a 10%. Hoje a inflação deve estar 3 e pouco, chegou a 2 e alguma coisa. Juro referencial chegava aos 14%. Isso. Hoje está abaixo de 7%. Estamos há 7 meses com geração positiva de empregos. Ou seja, a diferença entre o número o número de empregos criados é sempre maior ao número dos empregos que deixam de existir. Há 7 meses, totalizando já cerca de 1 milhão de empregos e saldo positivo. Criamos coisas simples. O presidente autorizou, por exemplo, a FAB a transportar órgãos para transplantes. Órgãos para transplante passou a ser uma prioridade da FAB. E qual o setor da FAB? O setor de transporte de autoridades, que é basicamente o que transporta. Então, é uma prioridade. Se eu chego lá, para um voo, onde eu vou utilizar transporte do Estado, e existe um órgão para ser transportado, a prioridade é o órgão, a prioridade. Né? E antes, a FAB nem transportava esses órgãos, não podia transportar esses órgãos. Isso aí significa mais de 500 vidas já salvas, numa atitude tão simples, num simples decreto do presidente. Isso eu posso avançar em todas as áreas, em todas houveram avanços no governo do presidente Temer. Mas então por que essa impopularidade? Não? É a pergunta que naturalmente as pessoas nos fazem. Porque nós fomos vítimas de uma conspiração que eu chamo de conspiração asquerosa, que tentou derrubar o presidente Temer. A conspiração teve o comando do então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que teve como seu aliado principal o senhor Joesley Batista, e o outro aliado o maior grupo de comunicação do país. E tentaram derrubar o presidente. Eu estava lá dentro, eu sei o que aconteceu. Tentaram derrubar o presidente. Não conseguiram derrubar. E daí continuaram. O senhor Janot continuou lançando flechas envenenadas. O seu Joesley continuou mentindo, livre, leve e solto, tá? Por um espúrio acordo Hoje se fala muito do indulto. Não teve indulto maior do que deram para os... O maior indulto que alguém concedeu nesse país foi o Ministério Público, através ao senhor Joesley Batista. Tá? Que fez a delação e foi para os Estados Unidos. A delação foi passar as férias.
foi passar as férias, foi passar as férias. Então, mas eles continuaram. O Wesley continuou mentindo, o Janot continuou lançando flash, e o maior grupo de comunicação do país continuou diariamente no noticiário de maior audiência no país, ofendendo o presidente da República, requentando matérias. Tá? E o resultado disso é que nós não conseguimos superar uma barreira de impopularidade, uma barreira que se criou em volta do governo para que as pessoas verificassem o quanto foi positivo esse governo Temer. Agora que a gente começa a notar. Começamos a notar que as coisas, começa a existir uma compreensão das pessoas em relação à grandeza do trabalho desse governo. Agora, foi isso que prejudicou o seu partido e o partido do presidente aqui em Mato Grosso do Sul? Na verdade, houve um massacre da política. Houve um massacre da política. Sobrou quem tinha radicais, isso a nível nacional. Sobrou quem tinha radicais. Radicais ao seu lado. Quem é que tinha radical? O que é o radical? Ah, porque o Bolsonaro é ruim, é isso, é aquilo. Não, mas eu sou Bolsonaro e acabou. Ah, porque o Lula é isso, é aquilo. Não, eu sou o Lula, para mim é o melhor presidente e acabou. Quem tinha esses radicais sobreviveu. E se transformaram esses dois, que tinham radicais ao seu lado, em dois polos de atração e que foram para o segundo turno. O candidato Bolsonaro e o candidato Lula, o Haddad. Ali houve um grande embate. Ganhou o Bolsonaro, que conseguiu aglutinar o maior número de pessoas ao seu lado, muito também em função desse antipetismo. Mas as duas maiores lideranças do país hoje são Bolsonaro e Lula. Lula continua sendo uma das grandes lideranças do nosso país. Aqui no Estado, nós enfrentamos uma eleição onde nós tínhamos o primeiro colocado nas pesquisas. Uma prisão preventiva, estabanada, no mínimo desarrazoada, coloca na cadeia, numa prisão de forma preventiva. O que é o preventivo? Não houve processo, não houve acusação, não houve oportunidade para se exercer a defesa, uma prisão preventiva. Tá? O líder das pesquisas, que era o André Putinelli, que seria hoje governador. Então, é óbvio que isso, acontecendo na véspera da convenção, nos atrapalhou demasiadamente e nós acabamos colhendo um resultado, digamos... muito abaixo da partida do que o bastante aquém do que imaginávamos que podíamos conquistar. Eu diria para você que a derrota do MOC, ela até era esperada. O MOC foi para um sacrifício. Né? O MOC tinha uma candidatura certa a deputado estadual, uma reeleição certa, mas se dispôs a fazer o que naquele momento o partido precisava que ele fizesse. Perdeu a eleição, mas ganhou prestígio dentro do partido. E acredito que na sociedade, porque são de homens desse tipo. Porque qual é o normal? É o oportunismo. Sim. As pessoas se aproveitarem desses momentos difíceis para oferirem vantagens. Isso. O MOC não. O MOC, no momento de dificuldade, ele foi para o sacrifício. Então, ele cresceu. Agora, a derrota do MOCA, para nós, foi muito sofrida. Né? Uma derrota... Nós avançávamos num prestígio muito grande a nível nacional, eu, ministro, a Simone, líder do MDB no Senado, o MOCA, relator-geral do orçamento, e o Estado de Mato Grosso do Sul entendeu que não era a hora do MOCA. Bem na hora que o MOCA é o relator-geral do orçamento, o Mato Grosso do Sul decide que não era a hora do MOCA continuar senador. Não me cabe avaliar, claro que eu acho que foi uma decisão errada, equivocada do eleitorado, mas existem aí os próximos 4 anos para todos saberem quem estava ou não estava certo. A eleição, ela existe de 2 em 2 anos e a alternância de poder é uma das características da democracia. Quem não estiver preparado para a alternância de poder, que não seja político. Eu estou saindo do governo, deixo daqui a 30 dias de ser uma das figuras, digamos, talvez de poder elevado, das figuras de poder elevado, e vou para a casa da minha sogra. Vou para a casa da minha sogra lá no sul tirar uns dias de férias, quer dizer, mas a pessoa tem que estar com a tranquilidade de quem aceita a alternância de poder. Eu vejo tanta gente correndo para ver se consegue se segurar aqui, se segurar ali, se segurar lá. Eu não pedi, não vou ficar afastado. Eu vou ficar afastado da política e penso que isso é positivo. Eu não vou chegar a tirar um ano sabático. Muitos dizem, vou tirar meu ano sabático. Não tenho condições de ficar um ano
E também vai ser sabático, mas eu vou ter que trabalhar. Não fico só no sabático. Mas pelo menos 6 meses afastado da política. Daí eu vou verificar. E vou ser franco para ti. Se a política não me fizer tanta falta como dizem que faz, porque todos dizem que a gente é viciado em política. Eu agora vou ver se eu sou viciado em política. Se eu não for, é bem possível que eu não retorne. Que eu não retorne ao exercício da política. A política virou uma coisa muito difícil. A internet, que tem todos os seus aspectos positivos, mas tem aspectos extremamente negativos. Qualquer vagabundo se sente no direito de xingar a gente pela internet, a gente nem sabe quem é. Né? Os falsos vestais vão aparecendo. Tinha uma pessoa que era meu amigo e depois virou meu inimigo, me xingava. Agora, já numa operação dessas aí, já está engatado. E era o que mais batia em mim na internet. Sabe, coisas assim que para quem tem vergonha na cara, a gente não se sente bem. Verdade. Eu não me sinto bem com isso. Então, não está me dando... Ultimamente, eu diria para você que a política não tem me trazido prazer. E eu sempre fiz questão, e acho que um dos segredos da própria felicidade é você trabalhar naquilo que gosta. E, ultimamente, eu não estou gostando muito de política, então vou tentar outras plagas. Eu nunca fiquei sem ter trabalho. Nunca fiquei e tenho certeza que não vai ser agora que vou ficar. Tá certo. Muito obrigado, ministro Marum, pela sua presença, pela entrevista aqui ao Jornal. Eu que agradeço o convite e parabéns para vocês aí, tá bom? Certo. Obrigado. Muito obrigado.